Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função de transição estendida, tá? Ela é bem semelhante com a função de transição estendida para os autômatos finitos determinísticos, mas tem alguns detalhes que acabam sendo diferentes, tá bom? Então, a primeira noção que a gente tem que estudar é a noção de lambda fecho. Então, o que é um lambda fecho? A gente observa um estado Q, tá? E fornece todos os estados no autômato que a gente pode alcançar, né, saindo desse estado Q, sem consumir nenhuma entrada. Ou seja, a gente só vai utilizar lambdas transições. E por isso que o nome é lambda fecho, né? Então, eu saio do Q e consigo alcançar quais estados somente utilizando as lambda transições, tá? Então, assim, esse lambda fecho, né, ele vai pertencer ao conjunto de estados, que é o Q, né, e ele vai ser realizado em relação à operação unária, que é essa função aqui, lambda fecho, que sai do conjunto, né, de estados desse autômato e vai alcançar esse 2 elevado a Q. Esse 2 elevado a Q é o conjunto das partes, né, o conjunto potente, todos os subconjuntos do conjunto de estados, né? Onde eu vou sair desse estado Q e vou consumir apenas a lambda de transição. Então, é isso que a função delta lambda Q está dizendo, né? Que é uma transição delta que vai sair do estado Q e vai consumir somente uma lambda de transição. Então, como é que a gente caracteriza esse lambda fish, tá? Então, como é que a gente calcula esse lambda fish? Então, eu vou unir todos os estados que eu posso alcançar utilizando a lambda transições. Então, pode parecer um pouquinho complicada essa fórmula, tá? Mas a gente vai ver um exemplo aqui daqui a pouco que vai ficar mais fácil, tá? Então, o primeiro detalhe que a gente tem que ver olhar o número de estados desse autômato finito não determinístico, né? Então, esse lambda fecho vai iniciar do igual a zero até n. E quem é esse n? Vai ser o número de estados menos 1, tá? Então, imagine que eu tenho igual nesse exemplo aqui, né? Eu tenho um autômato finito não determinístico que tem 3 estados, né? Então, eu vou calcular, como é que eu vou calcular o lambda fecho, né? Eu vou unir de 1 a Q menos 1, que no caso vai ser 2. Então, eu vou usar o lambda fecho 0, o lambda fecho 1 e o lambda fecho 2, porque tem 3 estados, né? Como a fórmula diz aqui, o n vai ser Q menos 1. Tá? Então, pelo exemplo aqui, vamos fazer o exemplo que eu acho que vai ser mais fácil para vocês entenderem, né? O único detalhe que eu quero que vocês observem é assim, que o lambda fecho 0 de qualquer estado é o próprio estado, tá? E aí os outros estados a gente vai calculando com o exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? Então, imagine que eu quero saber quem é o lambda fecho do estado que é 0, tá? Então, assim, eu já sei que o lambda fecho zero de um estado é o próprio estado. Como eu quero saber quem é o lambda fecho zero do Q0, ele é o próprio Q0, tá? E aí, quem é o lambda fecho 1? Né? Vai ser a união, né, dos lambdas saindo de Q', somente consumindo lambdas transições. E quem é esse Q'? Esse Q' pertence ao lambda fecho 0, que a gente calculou aqui no passo anterior, que é o próprio Q0, tá? Então, o lambda fecho 1 vai ser quem? Vai ser todas as transições saindo desse Q' consumindo apenas o lambda, tá? Então, como esse Q' aqui, o único estado que eu tenho é o Q0, eu vou calcular o delta de Q0 lambda. E se a gente olhar aqui peraí que eu vou colocar uma desenho aqui. A gente, olha aí que legal, consegui aprender uma ferramenta nova aqui. Então, se a gente sair do Q0 aqui, ó, consumindo apenas lambda, eu vou chegar apenas ao estado Q1, que é esse resultado que a gente está vendo aqui, que é o Q1, tá? E aí, no final, eu vou, que é o último, né? O último lambda fecho, como eu tenho 3 estados, 3 menos 1, 2. Quem é o lambda fecho 2? Vai ser o delta Q' lambda. Quem é esse Q'? Esse Q' é o estado anterior, que é o Q1. Então, vai ser delta Q1 lambda. Então, eu vou olhar para Q1
que acontece se eu tiver um lambda? Eu vou chegar somente no estado Q2, que é esse aqui. Tá? Então, a resposta aqui ficou Q2. Então, no final, quem é que vai ser o lambda fecho de Q0? Vai ser a união de todos os resultados, que é o que está dizendo aqui. Tá? Então, vai ser a união do lambda fecho 0 de Q0, o lambda fecho 1 e o lambda fecho 2. Isso tudo vai ser esse conjunto aqui, Q0, Q1, Q2. Então, assim, se eu estou em Q0, por lambda das transições, eu posso, por definição, ficar no próprio Q0, posso ir para o Q1, posso alcançar o Q2. Então, essa aqui é a ideia. E é encontrar o lambda fecho do estado Q1 desse Fn, tá? Observem que esse Fn eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados, né? Então, a gente vai ter que calcular o lambda fecho desse estado aqui, tá, pessoal? Não confunda, agora é o Q1. Então, eu vou calcular o lambda fecho 0 do Q1, o 2, o 3 até o 5. Tá? Que aí a gente vai fazer as uniões para saber. Observem que aqui a gente vai ter várias possibilidades, porque eu tenho várias lambda transições, tá? Então, fica aí esse exercício para vocês e depois a gente corrige com calma em algum outro momento, ok? É isso, pessoal. Essa parte das linguagens dos autômatos finitos não determinísticos, esse capítulo, né? Vou falar um pouquinho sobre a linguagem que é aceita por um autômato finito não determinístico, tá? Então, ó, por definição, a linguagem L, né, que é aceita ou reconhecida por um autômato Fn, ela é definida como um conjunto de todas as cadeias que são reconhecidas por esse autômato, tá? Então, a gente sabe que a definição do autômato finito não determinístico, eu tenho um Q ali, que é o conjunto de estados, o sigma, que é o alfabeto, as transições, representadas pela função delta, o estado inicial, que é zero, e o conjunto de estados finais, que é o F, tá? Então, qual é a linguagem que esse autômato aceita? Vai ser todas as cadeias que eu vou reconhecer que são reconhecidas por esse autômato. Então, formalmente, a gente pode dizer que essa linguagem é LM, né, M de autômato aí, né? Então, o W pertence a esse sigma estrela, que é o alfabeto, então todos os conjuntos sobre esse alfabeto, tal que eu parto de um estado inicial que é zero, né? Consumo todos os símbolos dessa cadeia representada por lambda aqui, ou, aliás, por W, tá? Então, esse delta é a função de transição estendida aqui, ó. Eu saio de um Q0, consumo todos os símbolos da minha cadeia W e chega a um estado final. Então, ou seja, a interseção com o conjunto vazio, ela não é vazia. Por quê? Porque eu consigo chegar no estado final. Existe algum estado que é alcançável a partir de Q0, consumindo todos os símbolos da cadeia W. Tá? Então, essa linguagem contém todas as cadeias W para as quais existe um caminho rotulado de W, ou seja, do vértice inicial do grafo de transição até algum vértice final, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa linguagem, qual é a linguagem que é reconhecida por esse autômato, né? A gente pode ver que a única maneira, né, que esse Fn chega no estado final, ou seja, para no estado final, é quando tem uma repetição de zeros, com pelo menos um zero, né? Então tem que pelo menos iniciar com um zero aqui, que é o que está dizendo essa transição aqui. E posso ter infinitos pares, né? Um zero. Tá? Então, necessariamente eu tenho que começar com zero, e se tiver um, só chega na cadeia final, né, no estado final, se eu chegar em Q1 aqui, zero, tá? Então, como é que a gente pode representar isso? Existem várias formas de representar, tá? Uma delas, que é uma sugestão, eu posso dizer que esse zero elevado a m, um m necessariamente ele tem que ser maior que zero, porque eu preciso pelo menos um zero aqui, tá? E um zero, que é essa cadeia aqui, elevado a n, né? Ela pode ser zero ou maior que zero, por exemplo. A pergunta, esse 0, 1, 0, 0 vai ser reconhecido por essa linguagem, né? A resposta é não, porque aqui, ó, eu leio um 0, chego em Q1. Leio 1, chego em Q2. Leio 0, chego em Q1. E não tenho como ler outro 0 aqui, né? Então, não existe essa transição partindo de Q1, 0, ou seja, essa cadeia ela não é reconhecida, tá? Então,
quando a gente chega aqui Q1, 0, né, eu digo que essa transição ela é indefinida. Então, é uma configuração de morte, né? E a gente pode visualizar no autômato simplesmente parando sem outra ação. Então, se a gente fosse fazer a função de transição estendida aqui, o delta estrela, de que é 0, 0, 1, 0, 0, é a cadeia vazia, tá? Então, eu não consigo chegar ao estado final lendo essa cadeia aqui W. Bom, pessoal, esse estudo dirigido aí eu vou deixar para vocês produzirem o vídeo, tá? Que eu comentei, que tá lá no AvaFurg, tá ok? Os exercícios para vocês fazerem o vídeo são o 13, o 17, o 25C e o E. O 27 é opcional, tá? Só quem quiser um desafio maior ali, mas não vai contar como nota. Eu vou avaliar mesmo esses 4 exercícios, vocês podem utilizar as sessões 2.5 e 2.6 do capítulo 2, que é a conclusão desse capítulo 2 em relação aos autômatos finitos não determinísticos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!